Olá, meus caros alunos do Colégio Laerte, da terceira série do ensino médio. Aqui quem está falando é o professor Jamil. Hoje nós vamos então dar continuidade aí a mais um vídeo sobre os nossos estudos de cônicas, tá? Chegando então à parábola. Hoje nós vamos aprender então a definição, saber quais são os elementos e a equação reduzida de uma parábola. Assim como as outras cônicas, pessoal, a parábola ela é obtida através então de uma secção, né? De um plano cortando aqui, ó, um cone, tá? No nosso caso, na nossa ilustração. Então, se você entrar com uma secção, um corte aqui nesse cone, com essa inclinação, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós obteremos a seguinte figura geométrica destacada aqui por azul. Veja que a parábola, pessoal, é aquela mesma, tá? Que vocês estudaram no primeiro ano aí do ensino médio. Porém, nós não vamos então falar de função, nós vamos falar mais propriamente dela, né? Da figura geométrica. Ok, pessoal? Vamos agora ver qual é a definição de parábola. Bom, pessoal, então a definição de parábola é a seguinte. Uma parábola é uma figura geométrica plana, formada pelos conjuntos de todos os pontos cuja distância até um ponto F é igual à distância até a reta R. Esse ponto é chamado de foco da parábola e não pode ser um dos pontos da reta. Bom, para ficar mais claro, vou tentar aqui ilustrar para vocês como ficaria então uma parábola. Bom, primeiro, para que a gente faça uma parábola, a gente vai precisar então de uma reta, ok, pessoal? E de um ponto qualquer, desde que não esteja então nessa reta que nós vamos chamar essa reta depois de diretriz. Bom, esse ponto, vamos pegar um ponto aqui qualquer, tá? Esse ponto, vocês vão ver que ele vai receber o nome de foco, ok, pessoal? Então, qualquer ponto que estiver equidistante, quer dizer, que estiver à mesma distância do foco até a nossa reta que nós pegamos aqui de diretriz, fará parte então da nossa parábola. Vamos pegar um ponto bem comum aqui, né? Imagine então vocês que nós tenhamos aqui, ó, desse ponto que nós chamamos de foco até a reta, 3 centímetros, um pouquinho menos aí. Então, olha só, se nós pegarmos esse ponto aqui, ó, esse ponto, ele faz parte então da nossa parábola, tá? Que no caso vai acabar sendo o nosso vértice, vocês verão depois. Por que, professor, que ele faz parte então da nossa parábola? Porque a distância dele até o foco é a mesma dele até a nossa reta diretriz. Veja, então todos os outros pontos que tiver essa característica, qual característica? A seguinte, por exemplo, esse ponto aqui, ó, se nós pegarmos esse ponto, se a distância dele até o foco for a mesma da distância dele até, então, a nossa reta diretriz, ele fará parte da nossa parábola, tá? Assim como esse pontinho aqui, né? E assim por diante. Então, esses pontos aqui, ó, formarão a nossa parábola, tá bom, pessoal? Mais ou menos aí. Essa reta que passa do foco e aqui até o vértice, então seria o nosso eixo de simetria, que nós vamos ver um pouquinho mais lá embaixo. Por que simetria? Porque esse lado aqui, né, da parábola é como se fosse um espelho, tá? Esse lado e esse, ele divide a parábola ao meio, tá? Esse lado seria semelhante a esse, é como se fosse um espelho. Bom, mas vamos então melhorar o desenho aqui, ó, e vamos ver então quais são os elementos de uma parábola. Bom, vamos lá. Os elementos de uma parábola são a diretriz dela, que seria aquela reta, né, que nós pegamos aqui em cima como base, tá? O foco, no nosso caso aqui, tá bom? O parâmetro. O que é o parâmetro? Pessoal, o parâmetro nada mais é do que a distância do foco até a reta diretriz. Veja que aqui está ilustrado do ladinho aqui, ó,
chamamos de P. Então veja, se o vértice ele faz parte então da nossa, claro, né, da nossa parábola, veja, a distância do foco até o vértice é a metade, né? Metade de quem? A metade do parâmetro. Então é P sobre 2. Assim como do vértice até a nossa reta diretriz também seria P sobre 2. Beleza? Então o parâmetro é isso. É a distância entre o foco e a nossa reta diretriz. O vértice, tá? Que divide então aqui, ó, né, a nossa parábola ao meio, tá? E o eixo de simetria, que seria uma reta então que liga uma semirreta, né, que liga o foco ao vértice e a diretriz. Seria essa reta aqui, ó. OK, pessoal? Esses são os elementos então de uma parábola. Pessoal, então agora nós iremos ver como fica a equação reduzida da parábola. Veja, a equação reduzida da parábola, quando o seu vértice, tá, está sobre o eixo y, tá, e sobre o eixo x, quer dizer, no ponto 0, 0 aqui, né, do nosso plano cartesiano, seu vértice então encontra tanto o eixo y quanto o eixo x, tá? A nossa equação fica assim, ó, x ao quadrado é igual a 2 vezes p, que é o nosso parâmetro, vezes y. OK, pessoal? Veja, se ela for da mesma forma, tá? O seu vértice for então aqui no encontro dos dois eixos, y e x, porém com a concavidade voltada para baixo, for assim, pessoal, ó, tá? Então a única coisa que iria mudar, nós iríamos colocar um menos aqui na frente desse 2. Então ficaria assim, tá bom? Ó, x ao quadrado é igual a menos 2 vezes p, que é o parâmetro, vezes y. Professor, mas e se essa parábola não estivesse então com o seu vértice, né, bem aqui, no encontro aqui do eixo x com o eixo y, né? Não fosse aqui, fosse fora, né? Fora aqui. Fosse aqui, por exemplo, aqui, né? Fora desse ponto aqui, o seu vértice, como ficaria? Bom, então a gente teria que acrescentar as coordenadas do vértice, tá? Como aqui as coordenadas do vértice é 0, 0, tanto para x então quanto para y vale 0, então a equação fica assim. Se ela fosse aqui, por exemplo, ó, então veja, nós teríamos que acrescentar as coordenadas do vértice, tá? Nós teríamos que acrescentar o seu x e o seu y. Então aqui a equação ficaria assim, pessoal, ó, x menos x0, que é o x do vértice, tá? Ao quadrado é igual a 2p y menos y0. Tá bom, pessoal? Então essa seria a equação caso a nossa parábola não esteja com o vértice, então, ó, aqui sobre o eixo x e o eixo y. Ok, pessoal? O vértice dela, então, não fosse 0, 0. Bom, professor, e se ela fosse com esse formato aqui, né? Sobre o eixo x, sobre o eixo y está o seu vértice, então o vértice continua sendo 0, 0, porém a concavidade então está voltada para a direita. Como ficaria? Veja que agora, ao invés de x ao quadrado, então nós colocaríamos y ao quadrado igual a 2 vezes p, que é o nosso parâmetro, vezes x. Se caso ela fosse, tentar desenhar aqui, com a concavidade voltada então, né, para a esquerda, então a gente, assim como lá em cima, nós acrescentaríamos o menos aqui, né, na frente do p, do parâmetro. Porém, ela pode também não estar, né? O seu vértice pode não ser 0, 0, né? Então, o seu vértice aqui, ó, pode não estar no encontro do eixo x com o eixo y. Poderia estar por aqui, enfim. Em qualquer outro lugar, nós também teríamos que acrescentar, então, o vértice, né? As coordenadas do vértice, o seu x e o seu y. Então, no caso aqui, pessoal, ficaria assim, ó. Y
menos y0, que é o y do vértice, ok? Ao quadrado é igual a 2p vezes, abre aqui parênteses, né? X menos x0, que é o x do vértice, então. Ok, pessoal? Então, essas seriam as nossas equações. Em cima delas, então, nós vamos responder dois exemplos. Bom, pessoal, então vamos tentar resolver aqui esses dois exemplos onde pede a equação da nossa parábola. Veja bem, no primeiro exemplo, ele disse assim, ó, qual é a equação da parábola de foco 2, 0 e vértice na origem? Bom, vamos tentar desenhar então aqui a nossa parábola em cima do plano cartesiano para ficar mais claro aí para nós quais são os seus dados, ok? Bom, o foco é 2, 0. O que é isso? Isso daqui são as coordenadas do foco, beleza? Então ele tem 2 no x e 0 no y. Então o foco, pessoal, ele está 2 no x e 0 no y. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui 2 unidades, 2 centímetros, para a gente saber então onde está o nosso foco, ok? Bom, se o foco está aqui e o vértice nada mais é do que a origem, então a nossa parábola, pessoal, só pode estar assim, né? Mais ou menos com essa cara aí, ok? Então veja, se nós sabemos que do foco até a origem tem duas unidades, então a nossa reta diretriz ela estaria passando 2 unidades após o vértice aqui, né? Então a nossa retinha diretriz ela estaria aqui, ok, pessoal? Ó. Então acho que com isso dá para a gente responder, né? Dá para a gente montar a nossa equação. Bom, como nós vimos anteriormente, então a nossa parábola, né? Ela ficou com essa cara aqui, né? Ó, do desenho anterior. Então nós usaremos essa equação para determinar, ok? Vamos lá, então. A nossa equação, pessoal, ficaria assim, ó, y ao quadrado é igual a 2 vezes o parâmetro vezes x. Veja que não tem segredo. No nosso caso aqui, ó, se o foco, né, tem as coordenadas 2, 0, então como nós vimos, esse tamanho aqui, pessoal, ó, vale 2. Lembrando, então, que o parâmetro nada mais é do que a distância do foco até a nossa, o quê? Reta diretriz. Se aqui tem, seria 4. Então, a nossa equação ficaria assim, ó, y ao quadrado sem novidade. 2 vezes 4 vezes x. Y ao quadrado é igual a 8x. Se quiser melhorar, y ao quadrado menos 8x igual a 0. Ok, pessoal? Então essa é a nossa equação reduzida dessa nossa parábola desse primeiro exemplo. Vamos partir agora então para o segundo exemplo. Já no nosso segundo exemplo, pessoal, a nossa equação que nós queremos encontrar é a seguinte. Ela tem foco 0, 4, tá? Veja que agora o x, né, da coordenada do foco vale 0, tá bom? E o y vale 4. E vértice no ponto 0, 1. Veja que agora o vértice não está no encontro dos eixos x e y. Vamos ver como fica o desenho então. Então, pessoal, dando continuidade aqui, eu já consegui aqui então fazer o nosso plano cartesiano para ficar mais fácil para a gente ganhar tempo. Veja bem, ó. Qual é a equação então da parábola de foco 0, 4? Veja, aqui é o nosso foco. E o vértice da parábola é 0, 1. Então veja, a parábola, pessoal, ela passa por aqui, né? Tem o seu vértice aqui, ela ficaria mais ou menos assim, ó. Tá bom? Então veja, qual seria o nosso parâmetro? Veja, lembrando que o parâmetro é o dobro da distância do foco até o vértice, né? Veja, se aqui é 1 e o nosso foco está lá no 4, aqui no eixo y, então essa distância é 3, ok?
Então, o nosso parâmetro seria mais 3 unidades aqui para baixo, a gente encontraria quem? A gente encontraria a nossa reta, então, diretriz. Mais ou menos aí, tá, pessoal? A nossa reta diretriz estaria por aqui, ó. Ok? Então, veja, o nosso parâmetro, ele seria o dobro. Se aqui é 3, o nosso parâmetro, então, seria 6. Mas veja que a gente não pode usar aquela equação reduzida onde a parábola, o seu vértice está sobre o eixo x e o eixo y, né? O eixo x e o eixo y. Por quê? O vértice ele está fora, né? Dessa junção aqui do plano, né? Dessa junção aqui, ó, do eixo x com o eixo y. Ele está fora. Ele está acima, no caso. Então, nós usaremos a equação onde a gente precisa tanto do x do vértice quanto do y, tá? Essa equaçãozinha aqui, ó. Ok, pessoal? Então, vamos lá. X, por um acaso, o x do vértice vale 0, não é isso? Olha que beleza. Então, se nós colocarmos 0 aqui, ó, vai nos ajudar bastante. Olha o que vai acontecer. Bom, vamos lá, vamos desenvolvendo. 2 vezes o parâmetro. Quanto vale o parâmetro? 6, não é isso? Vezes y menos y0. Vamos lá. Bom, x menos 0, x ao quadrado, então x ao quadrado é igual a 12 vezes y menos y do vértice. Quem é o y do vértice? 1. Ok? Então aqui vai ficar x ao quadrado, distributivo aqui, tá, pessoal? 12y menos 12. Dando uma melhoradinha aqui, ó, x ao quadrado menos 12y mais 12 igual a 0. Ok, pessoal? Então essa seria a equação dessa nossa parábola. Espero que vocês tenham entendido, tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.